Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado e nós separamos aqui 5 questões organizadas pela banca Consulplan, pelo nosso Instituto Consulplan, né? As 5 questões maravilhosas. Nós vamos trabalhar com os termos da oração, concordância verbal, classes de palavras, transitividade verbal. Então, tem muita coisa bacana para esta correção. Se você está chegando ao canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então já se inscreva, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Tá? Então já se inscreva agora. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionado, seja direcionada para o nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe o material, resolve as questões e depois vem aqui acompanhar a correção de cada uma delas. Então, se você quer estar conosco nesse grupo, o link vai ficar disponível aqui abaixo na descrição do vídeo. E agora, sem enrolação, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a primeira questão e a banca nos trouxe o seguinte: os termos destacados a seguir ocupam funções sintáticas equivalentes, com exceção de. Então, nós temos de procurar a alternativa que nos traz um termo destacado que esteja exercendo uma função sintática diferente, né, dos demais. Na letra A, temos assim: no sistema de repartição existe o chamado princípio de solidariedade. Gente, aqui nós vamos fazer análise sintática. E a análise sintática tem um passo a passo para que ela seja feita. Se você não seguir esse passo a passo, você acaba caindo na pegadinha da banca. E qual é esse passo a passo? Você vai ler a sua oração, vai buscar primeiro o verbo. Depois do verbo, você vai encontrar o sujeito. Verbo, sujeito, só depois você vai buscar complementos. A ordem é essa. Se você não segue essa ordem, você cai na pegadinha da banca. Deixa-me só melhorar essa setinha aqui, porque ficou feia demais, né? Então vamos lá. O nosso verbo aqui é existe. Existe tem sujeito, tá, gente? E o verbo existir, ele tem sujeito. Por que que as bancas sempre colocam o verbo existir? Porque elas já sabem que o candidato confunde ali o existir com o haver. Porque o verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele sempre vai ser um verbo impessoal, não vai ter sujeito. Então, se eu falo assim, ó, só colocar aqui para exemplificar. Esse aqui. Hum, peraí. Pronto. Se eu falo assim, ó, há crianças na sala. O verbo que apareceu aqui foi o verbo haver, ok? O que que você vai fazer? Tentar substituir por existir. Vai tentar trocar por existir. Há crianças na sala, eu poderia dizer que existem. Existem crianças na sala, ok? Pude substituir. Então, eu já sei que esse verbo haver aqui, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito e ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Agora, o que que as pessoas confundem? Elas confundem aqui, ó,
O verbo existir. Porque quando o verbo existir aparecer escrito, ele não é verbo impessoal, ele é pessoal, ele tem sujeito. Aqui nessa segunda oração aqui, ó, olha o verbo que eu tenho, é o verbo existir, que está escrito, não é o haver, é o existir. O existir tem sujeito. Então você vai procurar o sujeito dele. Como que você encontra o sujeito? Fazendo as perguntas, né? O que ou quem? Você faz essas perguntas antes do verbo. Então eu vou perguntar aqui, ó. O que? O que existe? Crianças. Então, crianças é o sujeito do verbo existir, ok? Então, o verbo existir tem sujeito, ele sempre tem sujeito. O verbo haver, com sentido de existir, não, não tem. Mas o verbo existir, quando aparecer escrito ali, tem sujeito. Então, vamos lá. Na letra A, apareceu escrito o verbo existir. Vou procurar o sujeito. O que? O que existe? O chamado princípio de solidariedade. O chamado princípio de solidariedade existe. A oração só está na ordem inversa. Na ordem direta seria o chamado princípio de solidariedade existe. A banca coloca na ordem inversa para poder confundir o candidato. O que você faz para não cair nessa pegadinha? Você vai seguir o passo a passo. Encontrou o verbo? Encontra o sujeito, ok? Então, aqui esse termo destacado é o nosso sujeito, tá? Lembrando sempre de seguir a sequência ali, ó. Verbo, sujeito. Se você fizer a pergunta aqui depois do verbo, você vai fazer o seguinte: existe o quê? O chamado princípio de solidariedade. Ah, isso daqui é um objeto. Não caia nesse erro, não caia nessa pegadinha. Procure primeiro o sujeito. Faz a pergunta antes do verbo, tá bom? Então, ali, esse termo é o sujeito. Vamos ver a letra B. O trabalhador acumula recursos para sua própria aposentadoria. Vou fazer análise sintática. Procuro o verbo. Acumula. Encontrei. Agora eu vou buscar o sujeito dele. Faço a pergunta antes, né? Então, eu vou perguntar aqui, ó. Quem? Quem acumula? O trabalhador. O trabalhador acumula. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Então, na letra A, o termo destacado é sujeito, na letra B, é sujeito também. Nós estamos buscando diferente, né? Vamos para C. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma maior atenção direcionada aos idosos e pessoas que possuíam invalidez. O termo que a banca destacou aqui foi o quê? Esse que, gente, nós poderíamos trocá-lo por as quais. Atenção direcionada aos idosos e pessoas as quais possuíam invalidez. Esse que está retomando pessoas. Sempre que você puder substituir o que por a qual, o qual, a qual, o qual, as quais ou as quais. Sempre que você puder fazer essa substituição, esse que ele vai ser um pronome relativo. E pronome relativo, ele retoma um termo anterior. Vou colocar aqui, pronome relativo. Ele sempre vai fazer três coisas. Ele vai iniciar uma oração. Então, ele inicia uma oração. Ele retoma um termo anterior e ele exerce função. Sempre. Quando o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele vai ser um pronome relativo.
e pronome relativo inicia a oração, ele retoma um termo anterior, igual aqui, ó, o que está retomando pessoas, e ele exerce uma função. Então, para a gente responder essa questão aqui, nós teríamos de saber qual é a função desse que aqui. E aí, como você faz para saber a função do que? Você vai olhar aqui para a oração na qual o que está e vai colocar o termo que ele está retomando dentro desta oração na qual ele está, ok? Deixa eu descer aqui só um pouquinho para eu colocar aqui embaixo para vocês. Ó, olha o que nós temos ali. Que possuiu invalidez. Na oração que o que apareceu é essa. Que possuiu invalidez. Eu vou colocar o termo que ele está retomando aqui no lugar dele. O que ele está retomando? Pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Pessoas possuíam. Pessoas possuíam invalidez. Pessoas possuíam invalidez. Estão vendo? Eu coloquei o termo que o que está retomando aqui, ó, no lugar dele. Aqui teria o que, não é isso? Eu coloquei o termo que ele está retomando. E agora você vai fazer a análise sintática igual você faria. Normalmente, tem o verbo aqui, possuíam. Encontrei o verbo, vou buscar o sujeito. Quem possuía? Quem possuía? Pessoas. Pessoas aqui, então, é o nosso sujeito. Só que lá na oração original aqui, o que apareceu no lugar das pessoas? O que? Então, qual é a função do que? É a função de sujeito, porque ele está no lugar de um termo ali daquela oração, né? Que seria o sujeito, ok? Então, você sempre vai fazer dessa forma para você descobrir a função que o que exerce. Você vai colocar o termo que ele está retomando dentro da oração, na qual ele apareceu, e vai analisar normalmente, ok? Então, na letra C, o termo destacado também é sujeito. Não encontramos diferente ainda. Vamos para D. Ordenou a criação. Eu até coloquei aqui para vocês o trecho no qual apareceu esse trecho ali, esse termo ali, né? A criação. Olha só. Quando o chanceler alemão, aí tem o nome dele aqui, soube a necessidade de gerar um aumento na produtividade no país e, ao mesmo tempo, sofrendo pressão da classe trabalhadora por uma maior política de seguridade, ordenou a criação. Quando você vir lá na sua prova esse termo entre vírgulas, ó, aqui está explicando, né? Chanceler, aí vai falar o nome dele, entre vírgulas, aí depois aqui, ó, também entre vírgulas, você desconsidera isso daqui para encontrar sujeito. Eu quero encontrar primeiro o sujeito. Isso aqui é só para te atrapalhar, só para te dificultar encontrar o sujeito. Termos entre vírgulas, se você quer encontrar sujeito da oração, desconsidere, porque isso tudo está ali só para te atrapalhar a enxergar qual é o sujeito da oração. Então, eu tenho aqui o verbo ordenou. Quem ordenou a criação? Quem ordenou? O chanceler. O chanceler alemão, ele que ordenou a criação de um programa de seguridade social. Estão vendo? Então, aqui, esse termo aqui, ó, a criação, é um complemento do verbo. Quem ordenou?
o chanceler alemão. Então, esse daqui é o meu sujeito. Ele ordenou. Quem ordena, ordena uma coisa. Então, o verbo aqui pediu complemento. Ele ordenou o quê? A criação de um programa de seguridade social. Isso daqui é o complemento do verbo. Nesse complemento não apareceu preposição. Esse a aqui é um artigo, ó, está acompanhando o substantivo criação, a criação, ok? Então, eu tenho um complemento sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Então, esse a criação ali, ele está funcionando como objeto do verbo ordenou, não é o sujeito. Na letra A, B e na letra C, nós temos o termo destacado funcionando como sujeito. Mas aqui na letra D, não. Na letra D, o termo que ele destacou, que a banca destacou, é o objeto do verbo ordenou, tá? É o complemento do verbo ordenou. Então, a nossa alternativa é a alternativa D. Somente aqui que apareceu um termo diferente dos demais, ok? Então, é uma questão de você observar aquele passo a passo da análise sintática. Verbo, sujeito. Depois você busca o complemento, tá? Vamos para 2. Na questão 2, nós temos aqui a transitividade verbal. Quanto à transitividade verbal dos verbos destacados, assinale a alternativa correta. Não ficaram destacados aqui os verbos, tá? Foi uma falha nossa. Mas os verbos aqui que deveriam estar destacados são funcionam, falham e lidam, tá? Esses verbos. Então, a banca quer saber a transitividade. Quando a banca fala em transitividade do verbo, ela quer saber se o verbo é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Que não precisa de complemento. Se ele é um verbo transitivo, e aí ele precisa de complemento. Se o complemento for um objeto direto, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto. Se for um objeto indireto, verbo transitivo indireto, ok? Então, isso é a transitividade do verbo. Se eu falo assim, ó, o motorista chegou agora. Chegou é o nosso verbo. Esse verbo, ele tem sentido completo. O motorista chegou, eu não preciso dizer mais nada. Patrícia, e esse agora? Não faz diferença. Esse agora é um acréscimo, tá? É um termo acessório. Eu não preciso dele ali. O verbo tem sentido completo. Eu posso dizer somente o motorista chegou. Então, ele é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Verbo intransitivo que não precisa de complemento. Você vai lembrar sempre desse in aqui, ó. Quando eu tenho uma pessoa que é contente, tem muita alegria, eu digo que ela é uma pessoa feliz. Se é uma pessoa que não tem alegria, eu digo que ela é uma pessoa infeliz. Então, lembrem-se desse i aqui, desse prefixo in, que dá a ideia de negação. Então, o verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento, tá? Agora, se eu falo assim, o motorista comprou, o motorista comprou as peças. Apareceu o verbo comprou. Quem comprou? O motorista. É o nosso sujeito. Agora, quem compra, compra alguma coisa. Esse verbo pede um complemento. Se eu falar, gente, eu comprei. Eu vou falar, tá, mas você comprou o quê? O verbo precisa de complemento.
Quando ele precisa de complemento, ele é verbo transitivo. Ele comprou o quê? As peças. Isso daqui é o complemento do verbo. Eu chamo sempre de objeto. No início desse objeto não apareceu preposição. Então, eu tenho objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, se eu falo, o motorista necessita, o motorista necessita das peças. Deixa eu só ver como está aparecendo aqui para não ficar sobre o que eu estou escrevendo. Vou subir um pouquinho, peraí um pouquinho. O motorista necessita das peças. Olha o verbo que nós temos aqui, necessita. Quem necessita? O motorista, sujeito. Agora, quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Eu necessito, tá? De quê? Eu necessito da aula, eu necessito da explicação. O verbo pede o complemento. Então, o motorista necessita de quê? Das peças. Isso daqui das peças é o complemento do verbo. Complemento é sempre objeto. Aí eu olho para o começo. No começo eu tenho preposição ali. O de é a junção da preposição. O das, né, é a junção da preposição de mais o artigo as. Então, tem preposição aqui. Objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Se eu digo o motorista entregou as peças ao mecânico. Vou subir mais um pouquinho aqui. O motorista entregou as peças ao mecânico. Olha o verbo que nós temos. Entregou. Agora, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. O verbo pediu complemento. Ele entregou o quê? Ele entregou as peças. Mas ele entregou a quem? Ele entregou ao mecânico. Tá vendo? O verbo pediu dois complementos ali. Ele entregou as peças, aqui eu não tenho preposição. Então, objeto direto. Mas ele entregou as peças a quem? Ao mecânico, objeto. Nesse objeto, eu tenho preposição aqui no começo, ó, preposição a mais o artigo o. Então, se eu tenho preposição, é objeto indireto. Logo, esse verbo aqui é um verbo que pediu como complemento objeto direto e indireto, então ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, isso é a transitividade do verbo. É isso que a banca quer saber aqui. Ó, não é raro encontrar algoritmos treinados em bases de dados limitados. Em bases de dados limitadas, que funcionam bem em ambientes controlados. Que funcionam. Essas bases de dados funcionam. Esse verbo não pede complemento. Ele tem sentido completo. Eu digo, o carro funciona. O aparelho funciona. Sentido completo. Mas, Patrícia, esse bem? Verbo intransitivo. Esse bem aqui é o modo como ele funciona. É um acréscimo, mas não preciso disso daqui para que a oração tenha sentido. E esse em ambientes controlados é um acréscimo, é um lugar, são adjuntos adverbiais de modo, de lugar, mas eles não são necessários aqui para compreensão. Então, esse verbo ele é um verbo intransitivo. Então, funcionam bem em ambientes controlados, mas falham. Os homens falham.
As mulheres falham. Os sistemas falham. Não precisa de complemento. É um verbo também intransitivo. Não precisa de complemento. Quando expostos à complexidade do mundo real, especialmente quando lidam. Agora, quem lida, lida com alguma coisa ou com alguém. Lidam com o quê? Com diferentes populações e dimensões de valor. Então, o verbo agora, ele pediu o complemento. Quem lida, lida com alguma coisa ou com alguém. Como que eu chamo o complemento? Objeto. No início desse complemento apareceu preposição, então eu tenho o objeto indireto e aqui o verbo é verbo transitivo indireto, ok? Então, na sequência ali, nós temos verbo intransitivo e transitivo indireto. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta, ok? Vamos para a próxima, número 3. A rotina, olha que a banca trouxe. A rotina de passar horas seguidas diante de telas, seja para atividades profissionais, estudo, lazer, tornou-se parte do cotidiano de milhões de indivíduos. Quanto ao excerto, assinale a alternativa correta. Letra A. O verbo tornar-se relaciona sujeito e adjunto adverbial. O que você precisa saber? O verbo tornar-se sempre vai ser um verbo de ligação. Sempre, sempre. O verbo tornar-se sempre vai ser verbo de ligação. Tornar, não. Tornar é transitivo direto. Mas tornar-se sempre vai ser um verbo de ligação. Com o verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Eu falo assim, ó, a mulher tornou-se atraente. A mulher tornou-se atraente. Tornou-se é o nosso verbo. Quem tornou-se? A mulher, nosso sujeito. Tornou-se sempre vai ser verbo de ligação. Atraente é uma característica que está sendo atribuída à mulher. Atraente é uma característica que está sendo atribuída à mulher. É o nosso predicativo do sujeito, é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. E característica do sujeito, gente, é sempre um adjetivo, tá? Morfologicamente é um adjetivo. Sintaticamente é o nosso predicativo do sujeito. Então, quando você tem verbo de ligação, você tem sujeito aqui e depois você tem o predicativo do sujeito. Você não tem adjunto adverbial. Você tem predicativo do sujeito. Então, parte do cotidiano de milhões de indivíduos, isso daqui é o predicativo do sujeito. Não é adjunto adverbial, tá? Vamos lá, vamos continuar. B. Tornou-se é intransitivo. Mentira, nós já vimos que tornou-se é verbo de ligação. Aí a banca fala, por isso não exige complemento verbal. Não, o verbo tornou-se, ele realmente não vai ter um complemento verbal, não vai ter objeto, porque ele não é verbo transitivo, ele é verbo de ligação. Então, ele não exige complemento verbal, mas não por ser intransitivo, é por ser um verbo de ligação. Depois, a letra C. Horas seguidas diante de telas é o núcleo do sujeito do verbo tornar-se. Olha o que nós temos ali. A rotina de passar horas seguidas de passar horas seguidas diante de telas, seja para atividades profissionais, estudo, lazer, tornou-se parte do cotidiano. Quero encontrar o sujeito.
o que tornou-se a rotina de passar horas seguidas diante de telas. Foi isso que tornou-se. Olha o que eu falei com vocês a respeito do termo ali, ó, entre vírgulas, tá vendo? A banca coloca um trecho ali longo entre vírgulas, justamente para dificultar, né, que você visualize ali quem é o sujeito da oração e tenha dificuldade em observar se a concordância verbal está certa ou errada, porque para você observar a concordância verbal, você tem de verificar se o verbo está concordando com o núcleo do sujeito, tá? Então, viu um termo ali entre vírgulas, já descarta aquele termo para fazer a análise ali, ok? Então, o sujeito do verbo tornou-se é a rotina de passar horas seguidas diante de telas. Isso aqui é o sujeito. Ele falou que é núcleo, não é isso? Olha o que ele falou aqui. Ela, né, a banca, falou que é núcleo. Não é núcleo, é o sujeito. Agora, qual seria o núcleo ali? Núcleo vai ser um substantivo. Um substantivo não preposicionado, não pode estar precedido de preposição, ok? Então, aqui, ó, eu tenho preposição, para cá não pode ser núcleo de sujeito, ok? Ó, preposição, preposição, ok? Então, eu tenho aqui como núcleo rotina. Eu digo a rotina. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, ela é um substantivo, tá? Então, é a rotina que é o núcleo. A rotina tornou-se parte do cotidiano, ok? Então, essa alternativa está errada. Vamos ver a próxima, letra D. Seja para atividades profissionais, estudo, lazer, é um termo acessório. Portanto, pode ser retirado sem comprometer o sentido principal ali da oração. Olha o que nós temos ali. É exatamente aquele trecho que eu falei com vocês que vocês poderiam descartar, que apareceu ali entre vírgulas. Seja, ó, daqui até aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é um termo acessório, você pode retirar, não faz diferença ali. Ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Eu posso retirar esse termo ali e deixar apenas a rotina de passar horas seguidas diante de telas tornou-se parte do cotidiano de milhões de indivíduos. Perfeito, é um termo acessório, e se é termo acessório, nós podemos retirar ali e não vai comprometer, né, o sentido principal ali do nosso período. Vamos para a próxima, número 4, questão de concordância verbal. Concordância verbal, você vai buscar verbo, sujeito e vai verificar o núcleo desse sujeito. O verbo da oração tem de concordar com o núcleo do sujeito, regra geral de concordância verbal. Então vamos lá. Ela nos deu primeiro um trecho aqui e pediu para reescrever, né? Pediu não, ela reescreveu ali. Nós temos de avaliar se essa reescrita está correta. A reescrita correta. Então vamos lá. Esses quadros, nós vamos já passar aqui, tá? Para a parte que ela reescreveu. Esses quadros têm chamado a atenção de pesquisadores e profissionais de saúde. Tá. Qual é o verbo? Aqui. Tem chamado, nessa locução. O que tem chamado a atenção de pesquisadores? Esses quadros. São esses quadros que têm chamado. Agora, cuidado. O verbo aqui, ó, ele tem de concordar com o núcleo desse sujeito, que é quadros, está no plural. Então, esses quadros têm chamado a atenção, tá? Tem de ter o acento ali diferencial. Eu digo, ele tem
singular. E eles têm plural. Então, está errada ali a letra A. Letra B. Os excessos de notificações, reuniões virtuais e multitarefas digitais exigem uma adaptação constante. Encontrei o verbo, exigem. Vou buscar o sujeito dele. O que exige? Os excessos de notificações, reuniões virtuais e multitarefas digitais. Isso que exige, tá? Então, esses excessos, reuniões e multitarefas exigem uma adaptação constante. Aqui está tudo certinho, tá? Quais são os núcleos desse sujeito aqui? Os núcleos são substantivos, né? Não precedidos de preposição. Eu tenho aqui, ó, os excessos. É um substantivo, não está precedido de preposição, é um núcleo. Patrícia, notificações, eu poderia dizer as notificações. Por que não pode ser núcleo? Porque está precedido de preposição, não pode. Reuniões, as reuniões, ok, é outro núcleo. As multitarefas, ok, outro núcleo, não está precedido de preposição. Então, nós temos como núcleo aqui, ó, excessos, reuniões e multitarefas, ok? Então, o verbo aqui concordando, no plural. Excessos, reuniões e multitarefas exigem. Perfeito aqui, certinha a letra B. Agora na letra C. Estudo, deixa eu achar aqui. Estudo recente indica que a exposição contínua a estímulos digitais podem sobrecarregar áreas do cérebro. Então, eu vou aqui buscar o verbo, indica. Vou encontrar o sujeito dele, faço a pergunta antes. Ok. O que indica que a exposição contínua de estudos digitais podem sobrecarregar as áreas do cérebro? Estudo. O estudo recente indica, ok? Aqui está certinho. Indica que a exposição contínua a estímulos digitais podem sobrecarregar. Tem outro verbo aqui, da opção, né? Vou encontrar o sujeito desse verbo. O que pode sobrecarregar as áreas do cérebro? O que pode sobrecarregar? A exposição contínua a estímulos digitais. A exposição contínua a estímulos digitais podem sobrecarregar? Qual é o núcleo desse sujeito? Exposição. A exposição pode sobrecarregar áreas do cérebro. Então, o verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. O que a banca faz para dificultar a sua vida? Coloca aqui, ó, palavras no plural, tá vendo? Para você ler e automaticamente achar que o verbo tem de ficar no plural. A exposição contínua a estímulos digitais podem. O cérebro já automaticamente dá um ok, mas não pode. O verbo ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, encontrou o verbo, gente, procura o sujeito. Depois marca qual é o núcleo desse sujeito. Se ele estiver no singular, o verbo tem de ficar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo tem de ficar no plural, tá? Então, aqui o correto seria a exposição contínua a estímulos digitais pode sobrecarregar, ok? Então, errada ali a letra C. E na letra D, nós temos também contribui para aliviar a tensão acumulada, a prática de atividade física e o contato com ambientes naturais. Tá. O que contribui para aliviar a tensão acumulada? O que contribui para aliviar essa tensão acumulada? A prática de atividade física
e o contato com ambientes naturais, ok? Observem que aqui o sujeito apareceu depois do verbo. O verbo está aqui, o sujeito apareceu depois. E nós temos aqui o sujeito, ó, com mais de um núcleo. Prática é um núcleo e contato é o outro núcleo, ok? A atividade não pode ser núcleo porque tem preposição antes. Ambientes não pode ser núcleo porque tem preposição antes. Então, os nossos núcleos aqui são prática e contato. Nós temos um sujeito composto, tem dois núcleos, né? Então, é sujeito composto, com dois ou mais núcleos, sujeito composto. Esse sujeito apareceu depois do verbo. Ele é chamado de sujeito posposto, posto depois do verbo. Nesse caso, há duas possibilidades, né, de concordância. Eu posso dizer assim, ó, vou usar o verbo chegar, tá? Opa, olha só, gente. Na número 1, nós temos a mãe e o pai chegaram. Vou usar o verbo chegar. A mãe e o pai chegaram. Quem chegou? A mãe e o pai. Esse aqui é o nosso sujeito, certo? Quais são os núcleos? Mãe e pai. Então, eu tenho um sujeito composto. Esse sujeito composto, ele apareceu antes do verbo. Nesse caso, você só tem uma possibilidade de concordância. Você tem de concordar no plural, com os dois. A mãe e o pai chegaram. Agora, na número 2 e na número 3, nós temos aqui algo diferente. O sujeito aqui, ó, apareceu depois do verbo. Vou usar o verbo chegar aqui e o verbo chegar aqui. O sujeito apareceu depois do verbo. E aí eu posso fazer a concordância de duas formas. Eu posso concordar com os dois núcleos, e aí o verbo fica no plural. Chegaram a mãe e o pai. Eu estou concordando com esse núcleo e com esse núcleo. Verbo no plural. Mas, como esse sujeito está depois do verbo, eu também posso concordar de outra forma. Eu posso concordar somente com o primeiro elemento, que aqui está no singular, mãe, somente com o primeiro núcleo. Então, eu posso jogar esse verbo aqui no singular, chegou. Chegou a mãe e o pai. Então, se o sujeito composto estiver depois do verbo, ele for posposto, você pode concordar com o primeiro elemento, você pode concordar com os dois elementos. Então, aqui, ó, nós temos um sujeito composto depois do verbo. Esse verbo poderia ficar no singular? Poderia, concordando com o primeiro elemento aqui, prática. A prática contribui. Qual é o erro aqui? Esse E. Não é contribui, é contribui. Então, também contribui para aliviar a tensão acumulada a prática de atividade física e o contato com ambientes naturais. Ok, perfeito, estaria. Mas o erro aqui foi esse E, tá bom? O erro aqui foi esse E, não é E. Contribui. Contribui, ok? Se a banca tivesse colocado também contribuem
para aliviar a tensão acumulada, a prática e o contato com ambientes naturais? Poderia, porque eu tenho essas duas formas aqui. Eu posso concordar com o primeiro elemento, com os dois elementos, eu posso concordar com o primeiro elemento, ok? Então, o erro ali foi na questão da conjugação verbal ali, que não é contribui, é contribui. Então, a nossa alternativa correta foi a alternativa que eu não marquei ali, né? Alternativa B. Os excessos de notificações, reuniões virtuais e multitarefas digitais exigem. Ok? Letra B é a nossa alternativa correta. Vamos para a nossa última questão, uma questão de morfologia. E a banca trouxe assim: é crucial que seus avanços beneficiem a todos, independentemente da localização geográfica ou condição socioeconômica. Morfologicamente, as palavras destacadas são classificadas como. Então, a primeira palavra ali, crucial. Você pode descartar logo aqui, né? Verbo não é, né, gente? Você já olharia, o verbo não é. Verbo indica uma ação, estado, um fenômeno da natureza. Crucial, não tem como conjugar isso. Crucial, tu cruciais, nós cruciamos, não existe, né? O verbo é essa palavra que você pode conjugar. Então, você já descartaria ali o verbo, tá? Agora, um detalhe importante aqui. Apareceu o verbo é. Gente, o verbo é vem do verbo ser, e verbo ser, essencialmente, ele é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o que é que nós vimos? Podemos ter um sujeito aqui antes, né? O verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, o que aparece é predicativo do sujeito. É uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Se é característica, morfologicamente, isso daqui é o quê? Adjetivo, ok? Depois do verbo de ligação, o que aparece é predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito é adjetivo, é característica. Então, isso que apareceu aqui depois, crucial, é um adjetivo, é uma característica, ok? Então, crucial ali é um adjetivo. Patrícia, eu achei que fosse advérbio. Não pode, por quê? O advérbio é uma palavra invariável. Advérbio é invariável. Quando você ficar em dúvida, eu acho que essa palavra é um advérbio, joga para o plural. Joga para o plural. Se mudar, não é advérbio. Advérbio não vai mudar, não vai flexionar. Se eu jogar para o plural aqui, eu vou ter o quê? São cruciais. Mudou. Não pode mudar. Advérbio é invariável, tá? Então, aqui nós temos um adjetivo. Agora, aqui, ó, todos, que é decorar mesmo. Todos é pronome. Não tem como ser outra coisa. Aqui, todos é um pronome, tá? Um pronome indefinido. Condição. Condição, eu posso dizer a condição. Se eu posso colocar o artigo antes, o que que nós sabemos? Essa palavra é um substantivo. Então, nós temos adjetivo, um pronome e um substantivo. Adjetivo, pronome e um substantivo. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Ok, gente? Finalizamos aqui então a nossa correção. Espero ter esclarecido aí, né, algumas questões para vocês. Estejam conosco lá no nosso grupo de estudos, o link vai ficar disponível aqui abaixo. Vou deixar também o link do nosso curso preparatório, tá? Nós temos um curso completo de língua portuguesa. Nós temos turmas de questões. Se a sua prova já está próxima de acontecer, então você entra para as nossas turmas de questões. Nós estamos com uma turma agora da banca de CAP, que está organizando o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, do IAS. Nós estamos com banca da AOCP, banca com turma, né?
de questões da banca OCP, então tem bastante coisa boa para vocês, tá bom? Vou deixar o link também aqui abaixo. Obrigada por terem ficado até o final e até a próxima semana. Se você não se inscreveu ainda, ó, se inscreva aqui no canal, deixa aí seu comentário, tá bom? E até a próxima semana.